Semana 2 do nosso PET, Plano de Ensino Tutorado, terceiro ano, PET 4. Nós estamos aí no quarto bimestre, dando continuidade à temática ser humano, corpo e psiquismo. Nós temos agora, em, em sequência, a semana um que nós vimos sobre consciência. Agora nós temos a relação corpo e mente, que é um assunto muito debatido dentro do contexto filosófico e que permeia aí várias discussões, principalmente da modernidade para cá. Nós temos como referência aqui no estudo René Descartes, filósofo francês, e o Thomas Hobbes, filósofo inglês britânico, que nós vamos ver. Mais um autor de muita referência também é também o Spinoza, Baruch Spinoza, que não é citado aqui. Porque o Descartes é considerado dualista, que é um dualismo, corrente filosófica que acredita que a mente e o corpo são distintos, são separados, não interfere o outro. Monista, outra corrente filosófica aí que nós temos, é quando é uma coisa só, mono, de um. Corpo e mente é um só, um afeta o outro. E o dualismo são dois, dual. Então nós vamos ver aí, porque o questionamento que nós temos é se realmente corpo e mente ele formam uma unidade ou são composições diferentes, o que nós temos aí. O René Descartes e o Thomas Hobbes vai nos ajudar a compreender essas questões, nos iluminar a partir de alguns pontos que nós temos, né? Porque o Descartes, ele separa aí matéria, espírito e corpo. Ele coloca que a realidade ela é constituída de três substâncias, três classes dessas substâncias, que nós chamamos res infinita, res cogita e res extensa, né? Então nós temos aí a substância como aquele que é o infinito, seria Deus. Nós temos o intelecto, o pensamento, a res cogitans, que está ligada à consciência, e nós temos a matéria, o corpo, né? Então toda a filosofia de Descartes, que tem o seu método da dúvida, ele chega a questionar tudo, lembrando que Descartes está ali naquele período de transição da Idade Média, onde principalmente chega-se ao momento de confundir muitas questões que são questões da fé, da religião, com as questões da ciência e absurdos de coisas que deveriam acreditar só porque uma autoridade falou, seja a autoridade política, seja principalmente a autoridade religiosa. Então, esse pedaço aqui de pedra foi Jesus que tocou e tem todo um sentido e começou naquele período a perder um pouco essa racionalidade que é própria do ser humano, que é própria da natureza humana. Então o Descartes ele faz toda a sua filosofia faz este caminho, toda essa análise que baseia-se aí na sua dúvida metódica, que nós temos como referência um pensamento, se eu penso, logo existo, o cogito, ou o cogito, que alguns ressaltam. Então, aquilo que determina que nós existimos é porque nós estamos pensando e refletindo e duvidando de tudo, né? Que não há um ser. Será que há esse ser que nos controla? Nós somos controlados? E para Descartes, diante dessas três substâncias que nós temos, três classes, ele está aí separando, principalmente porque Deus é o supremo, então o pensamento e a matéria são elementos distintos que não interferem diretamente, né? E Descartes tem uma visão muito materialista nesse sentido, imaterial também de, de colocar aí Deus nesse plano superior. O mundo material é como uma grande máquina, que quem impulsiona essa máquina é um ser imaterial, um ser que é supremo, que seria Deus. Então, na separação mente e corpo,
Nosso corpo, aí, como todos os corpos, estariam submetidos às leis naturais de causa e efeito pré-determinadas. Então, nós somos determinados por ser essa máquina dessa grande engrenagem. Já a nossa alma, ela já está na faculdade do entendimento, da vontade. Então, não está diretamente ligada ao corpo. Então, ela confere a capacidade de iniciativa própria e de liberdade, além de sermos capazes de interagir com o corpo e comandá-lo. Então, coloca a alma como racionalista que ele é, a alma, o entendimento, a razão, são o centro, né? São eles que controlam o corpo. Mas há uma dúvida, mas como que há esse controle? Como que seria essa relação se mente está separado do corpo? Descartes, ele vai lançar uma hipótese de que a alma ela está sediada em uma pequena glândula localizada lá no meio do cérebro e que por meio dela se comunicaria com o corpo. Isso daí está dentro daquilo que ele entende. O importante entender nessa filosofia de Descartes, nessa questão da mente e corpo, é a sua separação, a sua identidade de separação de cada um. Eles são distintos, um não depende do outro. Então, quando a gente tem um problema na alma, acaba afetando mais a alma do que o corpo. Quando a gente tem no corpo, ele necessariamente é uma doença do corpo, não da alma. Tudo acaba sendo essa relação. Já o Thomas Hobbes, que está dentro desse materialismo mecanicista, então, para ele não existe para o materialista, não existe essas questões imateriais e ele considera mais a vida do corpo como a nossa realidade. A nossa realidade é a mais importante, aquilo que vemos, aquilo que perpassa os nossos sentidos, são os que mais nos interessam, né? Como explica em sua obra sobre o corpo, quando os corpos exteriores afetam o corpo humano e agitam os sentidos, eles transmitem ao cérebro esse movimento ou agitação, que é então enviada ao coração. Para Hobbes, é pela sensação que se inicia todo o processo de conhecimento, concepção que se denomina empirista, né, dos empiristas, corrente aqui que ele faz parte. O empirismo é a experiência. Nós conhecemos o mundo, só o mundo existe porque é os sentidos que nos apresentam o conhecimento, não coisas. As ideias, elas são construídas pelas nossas impressões aí que a gente tem no mundo. Então nós temos aqui uma relação quando se pensa mente e corpo, duas posições diferentes. René Descartes, que é o que coloca na sua filosofia esse dualismo, a mente e o corpo são separadas, têm, vamos dizer, têm vida própria. E quando a gente pensa nisso, há uma valorização aqui mais da mente, né? Da razão. E o corpo ele acaba ficando em segundo plano. No outro caso, dos empiristas, há uma valorização muito do corpo. E hoje a gente sabe que a relação, depois que vem século XIX, XX, principalmente com as áreas da mente, que se estuda a filosofia da mente, com a psicologia. Então a gente vê a importância dos dois, dessa integração, a contemporaneidade vai nos dar, né? Mas o importante é a gente perceber aqui e questionar ao mesmo tempo. E para você, qual que é se dá mais importante? É claro que aqui, se a gente for exemplificar, vai ter momentos que o dualismo é importante, vai ter momentos que o monismo, aquele que acredita, igual a gente acaba sendo muito dualista no nosso modo de ser. Se a gente tem uma mancha, por exemplo, no corpo, a gente procura um médico, um dermatologista, e de repente aquele é fruto de algo que está na nossa mente, um estresse, alguma situação, né? Então essa semana nos leva a pensar aí nessas duas correntes filosóficas que nós temos, materialista e imaterialista, dualista e monista. No caso aqui o Thomas Hobbes não aparece como monista, mas nós temos, quem quer aprofundar, conhecer um pouco mais sobre Baruch Spinoza, que coloca a mente e o corpo como uma coisa só.
As atividades são 3, se eu não me engano, não, são 2. A primeira objetiva e os materialistas, não materialistas. A partir desse texto aqui que nós temos, o que a gente pode concluir desse texto? E depois, a partir dessa questão aqui, do que nós vimos, a mente é uma extensão do cérebro ou a mente é independente do cérebro? Aí você vai defender se você é dualista, ou se você é imaterialista ou você é materialista. Qual que você valoriza mais? A mente ou o corpo, né? Então nós vamos, no caso aqui é o cérebro, né? A mente enquanto razão, enquanto pensamento, o cérebro enquanto esse corpo, essa carne que nós temos, essa massa cefálica que nós temos. Então nós vamos dissertar aqui para expressar. É um assunto assim de grande importância para a nossa vida e no estudo também dentro desse contexto da filosofia da mente ou das correntes filosóficas modernas que encaram esse assunto e é importante para a nossa vida. Quem tem interesse, tem muito material que se aprofunda e ajuda no maior entendimento nesse sentido. Boa leitura, bons estudos e fique com a segunda parte aí que a gente analisa uma questão do Enem de 2017. Um abraço. Então, nessa segunda parte, para quem está se preparando para o Enem, e é um tempo aí de muita dedicação, de equilíbrio, de organização, nós sempre trazemos nos nossos vídeos uma questão de algum dos Enems para retomar certos assuntos, para verificar, para ao mesmo tempo ver alguns elementos que aparecem assim de análise e para ver o Enem sempre tem as chamadas pegadinhas e sempre analisar as questões num todo para ver os detalhes daquilo que a gente tem que olhar. Nós temos uma questão aí de Aristóteles, que caiu no Enem de 2017, da Ética Nicômaco. Então vamos ver a questão. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele, mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida, se assim esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitos a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade seja o bem humano. Sempre as questões de filosofia, principalmente quando pega textos, são muito tipo caqui verde mesmo. Então a gente tem que estar muito atento a algumas linhas gerais de cada filósofo, principalmente esses filósofos clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, ver sobre os pré-socráticos de modo geral, filosofia medieval, moderna e contemporânea, algumas linhas gerais. Aqui não está pedindo que você entenda o texto, mas logo a gente identifica que há uma relação muito grande na ética nicômaco, que é a ética, e a sua irmã, a política. Né? Aqui nós temos o enunciado para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que a resposta correta, como a gente está indicando aqui, é a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Por quê? Vamos ver aqui. Para Aristóteles, a política é a doutrina moral social. A política estaria relacionada a uma maneira de viver que levasse os indivíduos à felicidade. Portanto, seria a base da vida na polis. Por que a gente vive em cidade? Polis aqui na Constituição grega são as cidades independentes.
Cada cidade tem suas leis, sua maneira de organizar. Então, nós lembrando aqui na filosofia de Aristóteles, aquilo que traz a ética nicômaca, a ética é política, a ética é essa busca individual de cada vez mais potencializar aquilo que são as nossas potências, aquilo que nós temos de valores que a gente vai potencializar e depois isso vai desencadear um encontro no social, que é o que é a ética e a política nos leva a quê? A verdadeira felicidade. Então trabalha com dois conceitos aqui, Aristóteles. O ser humano é um animal político, então usou o político, faz parte da natureza humana associar-se e viver em comunidade na polis. Então nós nos realizamos na polis, sendo que nos diferencia dos outros animais. Então o ser humano naturalmente busca a felicidade. A felicidade é o bem maior. E somente por ignorância, por não compreender o bem, é que o ser humano pratica o mal. Sendo assim, a política é a ciência que precede, ela vem antes de todas as demais na organização da cidade, por ser a garantia da realização da natureza humana nas relações existentes na polis e a organização de todos em direção à felicidade. Então a política é ela que nos conduz também em relação em relação à sua irmã, a ética, é ela que nos conduz à felicidade. Nós somos felizes quando nós estamos bem conosco e com a comunidade, com a cidade, com a polis, onde a gente contribui com aquilo que eticamente a gente aprendeu no individual. Então é um casamento entre o individual e o coletivo. Mas o importante da análise da questão é por que que as outras não são, né? Então, por que que as outras estão erradas? Na letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Não, aí imagina, apesar que tem essa visão atual e contemporânea no capitalismo, mas para o filósofo, a natureza política dos seres humanos tende à definição dos interesses comuns. A letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Aqui nós temos já o rompimento com a mitologia já se constituiu, apesar que os filósofos clássicos têm elementos aí da questão da relação com o divino. Mas na filosofia mesmo deles, você percebe que há uma distinção disso. Então Aristóteles afirma que o sumo bem é a felicidade, a daimonia, e os seres humanos realizam-se através da vida da política. Então o sumo bem é essa felicidade que a gente não alcança somente sozinho, mas ela acontece ali na convivência. A letra D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. O que é isso corretamente, né? A filosofia aristotélica compreende o ser humano como essencialmente bom, não necessitando formar a consciência para agir corretamente. Então, esse agir corretamente já está na nossa natureza. Nós já somos, na nossa essência, bom, na visão de Aristóteles. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Proteger? Aristóteles era um defensor da política, mas não necessariamente da democracia. Para o filósofo, existe uma série de fatores que compõem um bom governo e esses fatores variam de acordo com os contextos, alterando também a melhor forma de governo. Então, a democracia, essa participação de todos, não é próprio de Platão, de Aristóteles, porque eles estão na aristocracia, né, no governo dos melhores, de realizar-se a partir daquilo que o bem comum ele vai realizar-se a partir mesmo dessa conquista, desse cada vez mais ser dedicado àquilo que é a vida comum ou a ligação entre a ética e a política, aquilo que se exerce pessoalmente que vai se desencadear no comune. Mas a democracia não está em jogo, porque a democracia aqui, grega, que depois vai se desencadear em outras reflexões, para Aristóteles o importante é o bem comum
que acontece naturalmente. A nossa vida política, ela é uma tendência, essa busca. E ela não é protegida pela democracia. Ao contrário, a democracia, ela sempre está buscando os contraditórios, a abertura da discussão com todos, né? Então, essa questão aqui retoma a filosofia de Aristóteles, que sempre aparece nos Enems, e o livro dele é A Ética Nicômaco, que é um livro, uma obra interessantíssima para leitura, que, são obras eternas, né? Clássicas, que a gente tem que ler antes de morrer, como diz alguns. São obras que a gente nunca deva deixar de ler. Já li várias vezes e nos ajuda a entender muitas questões da época e da filosofia das intenções de Aristóteles nesse discurso entre a ligação entre ética e política. Bons estudos, que vocês possam se preparar bem para o Enem, que logo está aí, possam fazer uma boa prova, e a filosofia contribui muito nas interpretações das questões. Espero ter ajudado um pouco. Um abraço e até a nossa próxima aula.